Mia, será que a gente consegue identificar se os parceiros são narcisistas? Olha, primeiro assim, narcisista existe em qualquer lugar, não é só na relação afetiva. Existe na família, existe no amigo, numa relação profissional. No trabalho, exatamente. Nesse vídeo, a doutora Ana Beatriz explica os 14 sinais de que seu parceiro ou parceira é narcisista. E ao final, ela vai revelar a maior arma que você pode utilizar contra um narcisista. Mas identifique logo esses sinais enquanto há tempo, pois principalmente os sinais 11, 12, 13 e 14 podem ser gravíssimos e destruir a vida de alguém que se relacione com um narcisista. Assista até o final, pois se você passa por isso, pode detectar a tempo e se salvar. E se não passa, poderá entender e ajudar uma pessoa que você ama a se libertar enquanto há tempo. Sinal 1. Ele sente que veio ao mundo para ser idolatrado e aplaudido por todos, pois é uma criação superior de Deus. O narcisista, ele é um transtorno de personalidade. O que significa isso? Antes de ser uma doença, é um jeito da pessoa ser, é uma maneira da pessoa ver o mundo e se comportar no mundo. O narcisista é uma personalidade em que ele quer aplauso. Ele veio ao mundo para ser aplaudido, reconhecido por sua grandiosidade, e ele acha que tem direito a tudo de bom que a vida puder dar. O narcisista, ele tem uma necessidade de ser centro, de ser idolatrado, e eu acho que isso acaba construindo uma visão de si mesma de que ele realmente é grandioso. O narcisista, lembra aquela musiquinha, que eu não me lembro do autor, que era Quando Deus Te Imaginou, ele estava namorando. Essa música é mais ou menos, a gente lembra o narcisista, porque o narcisista acha que realmente Deus gastou um pouco mais de tempo e usou um pouco mais de material qualificado para construir aquela pessoa. Então são pessoas que se veem extremamente superiores aos outros. Você já se relacionou com um narcisista? Nos conte seu relato nos comentários. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever para me ajudar a trazer mais vídeos relevantes como esse. Vamos lá! Sinal 2. Ele sente que está sempre certo, sempre sabe de tudo, nunca erra e você é sempre o errado e é obrigado a agradá-lo sempre. Ele tá sempre certo, né, Bia? Ele está sempre certo e mais do que está certo, ele está sempre querendo que você reconheça. Admirá-lo, mas admirá-lo de uma forma quase idolatria. Para começar a pensar numa personalidade narcisista, essa questão dessa arrogância, né, de uma pessoa que não tem humildade do aprendizado, não tem humildade de saber que a gente aprende até com um pescador, né, com uma pessoa muito humilde ou desprovida de qualquer fator cultural que o favoreça. Ele não se vê como uma pessoa que precisa aprender mais, que precisa saber mais. Ele não tem humildade do aprendizado, de trocar, por exemplo, uma pessoa pode se relacionar com uma pessoa que não é tão bela no conceito, mas é uma pessoa muito interessante, que te dá conteúdo, que te dá boas gargalhadas. Para o narcisista não existe isso. Para o narcisista, o outro é obrigado a satisfazê-lo a todo tempo e, de preferência, a pagar por isso, porque ele é uma companhia absolutamente agradável, na opinião dele. Sinal 3. Ele tem um sentimento altíssimo de merecimento e só enxerga a si próprio como se fosse o centro do universo. Esse sentimento de merecimento que eles têm? É porque para eles são uma obra-prima. É quase como se tivesse assim, como se a gente for ver as obras-primas do Leonardo da Vinci, do Miguel Ângelo, eles se acham que realmente foram criados por um artista muito mais poderoso. É muito chato se relacionar com um narcisista, porque ele é a autorreferência de tudo, ele é a autorreferência do que é bom, do que é maravilhoso, é uma arrogância muito grande, falta uma humildade básica, porque assim, todos nós, né, nós somos do gênero humano, né? Então assim, isso já equipara a gente de uma certa maneira com todos os outros seres humanos. E para o narcisista isso não existe, ele realmente é um privilegiado e que requer
que todos os outros reconheçam isso e que paguem por isso, né? O próximo sinal é muito importante, pois todos os narcisistas agem assim, e essa é uma grande arma que eles utilizam para prejudicar suas vítimas. Se você está identificando que seu parceiro é narcisista, a melhor solução é cortar laços e cuidar de si, pois sua saúde vem sempre antes. Acesse nosso guia com informações valiosas que vão te ajudar a construir uma vida longeva e saudável, colocando sua saúde física e mental em primeiro lugar. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Vamos lá. Sinal 4. Ele não possui empatia, não se coloca no seu lugar e você estará sempre abaixo dele. Então, podemos ir pensando na ausência da empatia. Se a gente conseguir identificar aquela pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro. Porque se ele é o centro do mundo, se ele é o centro do que há de melhor, o outro, necessariamente, ele está abaixo. Sinal 5. Ele gosta de ser bancado e paparicado, e sente que merece tudo isso e muito mais, por ser uma pessoa superior. Lembrando que esses sinais se encaixam tanto em homens como em mulheres narcisistas. O narcisista, ele não acha nada demais você pagar coisas para ele. Ele acha até que isso é obrigação sua, para tê-lo ao seu lado. Então é assim, olha o quanto eu sou interessante, o quanto eu sou bonito, o quanto Sucesso, eu sou... riqueza, e para eu estar perto de você, você nada mais precisa justo que mais você... do que justo de você pagar que essa você conta, pague de você por estar. isso, entendeu? Então assim, não há uma troca. Se relacionar com o narcisista é se relacionar com vazio. O narcisista, ele realmente acha que as pessoas devem a ele. Qualquer tipo de paparico, qualquer tipo de privilégio, ele se acha merecedor. Sinal 6. Ele tem uma percepção grandiosa e totalmente distorcida dele mesmo e acha que nenhuma pessoa tem qualificação suficiente para estar com ele. Quando a gente fala numa personalidade narcisista, a gente está falando de uma pessoa que tem uma disfuncionalidade na sua autopercepção. É uma pessoa que se percebe extremamente grandiosa, uma pessoa que se percebe merecedora de tudo, que acha que todas as pessoas ao seu redor não estão suficientemente qualificadas para estar com ele ou com ela. Então, assim, é uma autovisão muito negativa dos outros e de uma arrogância muito grande. Sinal 7. São pessoas que passam pela vida sem nunca evoluir. O que nunca vai dar certo é que essas pessoas nunca vão evoluir. Ela passa nessa vida sem cumprir a única função básica que a existência humana tem: a gente evoluir e transcender. Então é como se jogasse fora uma vida. Eu tenho pena dessas pessoas. O objetivo da vida é sermos pessoas melhores, né? E não tem ninguém que não tenha algo para mudar, não tem ninguém que tenha algo para melhorar. Até a véspera da gente morrer, ou até uma hora antes da gente morrer, a gente pode ainda se arrepender, deixar uma palavra de afeto para alguém. E isso é uma coisa de estudos mesmo. A pessoa que está prestes a morrer, as horas que antecedem a morte, se ela está viva, é que ela tem mais necessidade de falar coisas que ela não disse, dizer coisas para pessoas afetuosas, pedir perdão por algumas coisas e lembrar de momentos felizes. Então, tipo assim, se a pessoa parte do princípio que ela não erra nunca, nem nesse momento ela vai ter essa generosidade, essa grandiosidade de no finalzinho ainda estar mudando alguma coisa. Sinal 8. Ele é um grande marqueteiro de si próprio. O narcisista, ele é um auto-marqueteiro de si próprio. E muitas pessoas estão caindo. Exatamente. Pode ser um grande fake. Que pode ser um grande fake news. Eu sempre digo, avalie as pessoas com o coração. A intuição é uma coisa do coração, não do cérebro. Agora, preste muita atenção no sinal 9, pois muitas mulheres acabam aceitando o inaceitável devido a esse traço desprezível da personalidade narcisista. Isso é bastante prejudicial para quem lida com isso. Mas antes, se você quer se aprofundar no tema dos narcisistas e relacionamentos tóxicos, acesse nossa playlist com vídeos que abordam esse assunto de forma brilhante. Vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e na tela final desse vídeo. Vamos lá. Sinal 9. Eles não aceitam críticas nunca e muitos possuem a síndrome de Gabriela. Eu acho que esse tipo de gente... Olha, é muito ruim lidar com pessoas assim, porque assim, são aquelas pessoas que não aceitam críticas, né? Em geral, pessoas que acham que elas são imutáveis,
que elas estão aqui para que os outros se adaptem a ela e não ela se adapte aos outros. Então é quase dizer que Síndrome de Gabriela seria uma mistura de um pouco de narcisismo, um pouco de perfeccionismo, né, de não mudar, e um pouquinho também de uma vaidade ou um excesso de medo de crítica. Não aceita crítica, né? Não aceita crítica. Em geral é isso, né? Porque assim, você se relaciona com uma pessoa e aí você fala com todo carinho, puxa, é tão chato às vezes quando você faz isso, falar da nossa relação, sei lá, em público, quando estão os amigos jantando, que por sinal isso é uma coisa horrorosa, né? Porque tem umas pessoas que resolvem transformar reuniões de amigos para fazer uma DR que não é feita em casa. Então eu noto assim, são pessoas muito difíceis de convivência, são pessoas que se acham cheias de razões e certezas. É porque ela se sente magoada, né? A pessoa interpreta uma crítica construtiva, eu acho que qualquer crítica só vale se for construtiva. Se você não tem uma coisa para propor, você não pode falar para a pessoa. Você só pode criticar se você fala, olha, eu vou te dar um toque, faz assim, tenta dessa maneira. Eu acho que são pessoas muito difíceis para amizade e para qualquer relação afetiva, uma relação de mais convívio, porque são pessoas que acham realmente que elas não têm que mudar. Eu acho que, em geral, é um pouco um traço de personalidade, né? E que são as pessoas mais difíceis de mudar, né? Quando a gente vê assim, transtorno de personalidade, é muito mais difícil de tratar do que, por exemplo, um transtorno depressivo ou um transtorno de ansiedade, porque quando a gente fala transtorno de personalidade, a gente está falando, antes de ser uma doença ou um transtorno, é uma maneira da pessoa ser. Elas sabem às vezes que estão erradas, elas sabem, mas elas predispõe assim, se gostar de mim vai ter que ser assim, como se fosse assim, amor incondicional, se você me ama, você tem que amar todos os meus defeitos. Isso não é verdade, até porque a gente está aqui, eu acredito muito nisso, para evoluir. A gente não está aqui para ser satisfeito e para ser paparicado o tempo todo. Sinal 10. Você nunca consegue desabafar com ele, pois ele nunca ouve seus problemas e só os assuntos dele importam. Se você vai desabafar alguma coisa, ele não ouve. Não, ele não ouve. Ou então ele fala assim, não, mas isso aí que passou é uma fichinha. Eu já tive isso. É uma competição, sempre pelo holofote. E agora, preste atenção redobrada nos sinais 11, 12, 13 e 14, pois são sinais realmente abomináveis de um legítimo narcisista e são sinais que mais podem destruir a vida de suas vítimas. Você precisa ficar de olhos bem abertos agora. Vamos lá. Sinal 11. Ele é totalmente invejoso e se corrói com o seu sucesso. E uma coisa que chama muita atenção nos narcisistas é a inveja, né? A questão de ser uma pessoa muito incomodada com o sucesso dos outros. Ele sempre se acha invejado, mas ele não percebe o quanto ele é invejoso, né? Exatamente. Um grande invejoso é um tipo de narcisista. Ele não tolera que o outro tenha algo melhor que ele ou que se destaque de uma forma. Sinal 12. A sua relação com ele sempre será tóxica. Por exemplo, é uma das grandes personalidades que estabelece uma relação tóxica. Porque ele precisa que você fique mal para ele cada vez ficar melhor. Sinal 13. Ele possui um péssimo caráter, usa as pessoas e pode muitas vezes beirar a psicopatia. Então, um narcisista grave, a gente pode dizer que ele tem ali um pouco de... ele tem um pé na psicopatia, no sentido da ausência de empatia pelo outro, no sentido de usar o outro para se tornar cada vez mais grandioso. Então, são pessoas que têm muitas vezes um caráter bem duvidoso, no sentido de se relacionar com os outros. Sinal 14. Ele entra na sua vida parecendo ser uma pessoa maravilhosa e depois começa a detonar sua autoestima e te colocar para baixo. E assim, ele chega na vida sempre muito bacana, contando em geral uma história para você admirá-lo, para você admirá-la, nesse sentido assim de ter a plateia, mas na realidade o que ele quer é que você ache ele maravilhoso. E tem uma coisa também, além de muito invejoso, o narcisista, ele faz você, ele depois que te conquista, ele começa a fazer com que você se sinta mal.
Nada teu é tão bom, nenhum amigo teu é tão maravilhoso. Por quê? Porque ele quer que você veja que só ele é fonte da sua felicidade, que você não pode ser feliz sem ele. Então, ele é muito natural que ele vai acabando, minando a sua autoestima. Ele se aproxima da pessoa porque acha aquela pessoa luminosa e ele quer aquela luz. É uma vampirização. O narcisista é um grande vampiro. Ele tá ali porque ele quer aquela luz que você tem, mas ele quer aquela luz iluminando ele. É como se você fosse um holofote. E agora chegou um grande momento, onde a doutora Ana Beatriz irá ensinar uma dica poderosíssima que você deve aplicar para se defender de um narcisista. E também você verá como ele irá reagir tentando te prejudicar, mas você deve ser firme. Vamos lá, preste bastante atenção. A maior arma contra um narcisista. A pior coisa que você pode fazer para um narcisista é simplesmente deletar ele da sua vida. Mas deletar, não é nem deixar um telefone, nada, é deletar. Vamos supor, você acabou um relacionamento com um narcisista. E aí, daqui a pouco, você tá sabendo que ele tá dizendo que você dá golpe, que você é isso, que você é aquilo. Aí você fala, gente, mas como assim? Aí as pessoas vão ligar, poxa, Alex, eu não sabia que você fazia isso, que você deu calote, não sei o que lá. Você fala, não, mas eu nunca fiz nada disso. Não, mas o fulano tá espalhando essa notícia. Por que ele tá espalhando? Porque ele quer que você se incomode, ligue pra ele, porque nesse contato que é isso, ele vai dizer, não foi isso que eu disse, não foi nada disso, você tá dando ouvidos a pessoas que não gostam de você, Estão querendo destruir a nossa amizade. Vamos sair, vamos nos encontrar, porque ele precisa ter soldadinhos que façam ele toda hora alimentar essa vaidade incalculável. Depois dos 40, você já sabe tudo que você não quer. A vida te ensinou. Se você não fez nada, a vida te ensinou. Depois dos 50, é muito melhor, porque você já sabe tudo que você quer. E aí você vai vivendo uma vida significativa para você. Você já não perde tempo, você está muito mais seletivo, você sabe exatamente, e ali não é para mim. Não. Legal, fulano, não, vai, dou maior força. Mas você já sabe que aquilo não é seu, não é para você e tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Isso é você ter autoconhecimento, você saber quais são os seus valores. Exatamente. Você já não quer agradar ninguém. Porque ninguém é agradável no sentido de você, vou fazer isso e vou super agradar. Às vezes não. A gente acha que vai agradar. Exatamente. Não necessariamente você vai agradar. E também, qual é esse medo que a gente tem de desagradar? Ocorre, né? A gente sem querer. Às vezes a gente erra sem querer, né? E aí você pede perdão à pessoa, a pessoa não aceita. Ok, mas você sabe que você não teve aquela intenção e ok. Entendeu? Exato. E assim, muitas vezes, com esse medo da gente desagradar, a gente acaba desagradando a gente. O tempo todo. Eu acho que a grande maioria das pessoas. Então, por exemplo, muita gente não se divorcia de uma relação tóxica, que já não tá mais feliz há muito tempo, porque, a gente é casado há muitos anos, a gente precisa ficar aqui, a gente tem filho, né? Então, assim, com medo de desagradar muitas vezes a sociedade ou até mesmo a família, você abre mão da sua felicidade. Com certeza. Mas tem uma coisa que é pior, Júlia. Tem gente que nem sabe o que seria a sua felicidade. Isso. Eu vejo muita gente dentro disso aí que você está falando. Tem um casamento ruim, tem uma relação que seja. Pode ser uma relação de amizade, pode ser uma relação profissional, mas ela está confortável até naquele sofrimento. É um sofrimento conhecido. Totalmente. A questão é que as pessoas têm muita dificuldade também de sair porque elas não sabem para onde vão. Estão muito perdidas. Não basta identificar. Tem que identificar e tem que ter o tal do autoconhecimento para saber o que você vai buscar. Ninguém acha o que não sabe o que está procurando. E por isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Inclusive em relacionamento, né? Muito. Profissão, relacionamento. Você vê o tempo todo. Dependente emocional, por exemplo, ele vai sendo levado. Total. Porque ele vai sofrendo de uma despersonalização, né? Ele não vai deixando de ser. Ele já tem uma personalidade ainda imatura, com dificuldades, mas ele vai se despindo mesmo. Né?
Aí se despindo, esquecendo. Esquece. Quando nós não sabemos o que queremos e não nos posicionamos na vida, ficamos sujeitos a relações tóxicas e a dependência emocional. E isso é algo no qual precisamos ficar em alerta. Se você quer se aprofundar mais no assunto, vamos deixar na descrição e no card acima um vídeo muito bom que pode te salvar definitivamente desse tipo de situação. Eu lembro que, por exemplo, eu já cheguei num estado de não lembrar o que eu gostava de comer. Acredito. Eu sempre comia o que o outro comia. Uhum. E aí eu chegava, e eu lembro muito nitidamente que eu sempre, não, decide você. Uhum. Decide você. Aí um belo dia, depois que eu finalizei esse relacionamento, tava perdida, cheguei pra pedir uma comida, eu fiquei, sei lá, 40 minutos pra escolher. Aí no final eu falei pra mim, eu falei, decide aí pra mim, decide aí que eu não sei. Aí, naquele dia eu falei, caramba. O que aconteceu comigo? O que aconteceu? Mas olha só, aquele dia você teve a tomada de consciência. A tomada de consciência. Isso é fundamental. Para E se aí? manter uma mudança, um processo. Se você não vê isso, você vai continuar fazendo assim. Sai com um amigo. O que você vai comer? Também quero. Também vou. E aí eu criei uma regra na minha vida. Que é assim, eu não protelo em decisões banais. Tipo assim, vou pedir uma comida... Cara, eu não protelo. Vou ver um filme, eu não protelo. Sabe, as pessoas ficam, às vezes, 50 minutos ali na Netflix. O que aparece, você vai. Eu dou uma olhada, assim, decisões que não são complexas, claro, né? Mas começa, assim, com decisões banais, do dia a dia, até chegar em decisões bacanas. Decisões mais complexas. Exatamente. E foi assim que eu fui treinando, né? Uma assertividade cotidiana. Assertividade cotidiana. Legal. Isso. Capacidade de tomar decisão. Então, às vezes... E aí você vai tentar, né? Você senta ali, não, hoje eu vou escolher meu prato. Aí a tendência, não, eu peço esse, peço esse, peço esse, peço esse. Vai Chega uma hora, nem que seja no 0 ou 1, tô indo. Não, mas tum. aqui, ó. Ou então tum. você fecha o olho e vai. O dedo foi. É melhor decidir errado do que não decidir. Com certeza. Sempre. Porque você tá treinando ali o teu poder, né? Exatamente. Então, assim, é sobre você se apropriar da sua vida. Uhum. Dependente emocional, ele deixa a vida dele na mão do outro. Com certeza. Gosto de uma analogia que é assim, você pega o teu coração e você coloca na mão da outra pessoa. E a pessoa, ela faz o que bem entende com o seu coração. Tem gente que vai cuidar desse coração, mas tem gente que vai pisar em cima. Vai pisar. E tem gente que não vai saber nem o que fazer também com o seu coração. E você vai ver como se fosse, tá maltratando, não sabe fazer o com dele. Vai fazer com o teu, vai ficar com aquilo ali. Por que você tá me dando o seu coração? Ou então vai ficar com aquilo, tá bom, deixa aqui. Vai pegar aqui e botar aqui. Pois é. Entendeu? Então, assim, é sobre você olhar e falar, peraí, o meu coração é meu, a minha vida é minha. Eu preciso viver por mim aqui e me relacionar sem se fusionar. Guarde bem essas palavras. Se relacionar sem se fusionar, pois isso pode ser revolucionário na sua vida. Se você está gostando do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se. Exatamente. Coisa que não Exatamente. é romântica, porque muita gente, inclusive, coloca o desapego como desamor. Já percebeu Que isso? é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, é possível amar sem ser extremamente apegado? Eu diria que amor de verdade você pode amar perfeitamente, sem apego. Olha que interessante. Eu acho. E eu até vi, né, você comentando em um podcast que o amor é um estado de espírito. E é Eu achei interno, tá? É incrível. seu. É seu. É seu. Eu Você achei pode lindo. compartilhar com o outro. Você Mas pode é amar seu. profundamente pessoas que você não está se relacionando. Exatamente. E é amor. Inclusive, uma amiga minha esses dias chegou pra mim, ela tá num quadro de dependência emocional. Ela falou assim, Júlia, eu sei que ele me faz mal, mas eu amo tanto ele, eu amo. Ela depende. Ela depende. Mas pra eu não cheguei não, e falei isso. Claro, certas verdades não devem ser ditas. Eu questionei ela. Eu falei A assim... pessoa não está pronta para ouvir, espera. Espera. Exatamente. Falei assim, você faria mal pra alguém que você ama? Claro que ela falou não. Aí eu perguntei, você percebe que permanecer nessa situação tá fazendo com que você se faça mal? Aí ela, sim. Aí eu falei, então será que você tem se amado o suficiente? Ou Aí será ela- que ele é isso tudo que você tá vendo? Ou será que ele é isso tudo que você tá vendo? Uhum. Aí ela ficou travada.
E algo que eu falo muito é, se você não tem amor em você, você não consegue dar amor pro outro. O que você dá pro outro? Mas aí é isso que eu acho que a grande dificuldade é que as pessoas não sabem o que é amor. As pessoas confundem amor com paixão. Sim. Paixão é uma dependência. Que é Paixão, bacana. Todos nós passamos, todos nós nos apaixonamos um dia. Que eu brinco, né? No livro sobre borderline, tem um capítulo que eu boto ser, parecer e estar border. Os livros da doutora Ana Beatriz são extraordinários e nós recomendamos demais. Se você tem vontade de adquirir alguns, acesse o link com super desconto na descrição e no comentário fixado. Estar border, todo mundo pode entender o que é estar border quando a gente se apaixona. Aí você olha o border e fala assim, nossa, mas ele vive assim todo o tempo. Nossa, é muito difícil. É a pele queimada, né? Exatamente, porque assim, a gente adorava se apaixonar. Eu, quando era mais nova, eu queria me apaixonar uma vez por ano. Eu fazia quase uma contabilidade. Ai, gente, eu preciso me apaixonar uma vez por ano. Uma vez por ano. Exatamente. Depois eu falava, quem sabe de 6 meses também não seja possível. Porque aquilo é uma droga. Você fica mais ativa, mas você precisa de menos sono. Mas de repente cansa. Chega uma hora que você fala, gente, ele tá vivendo pra controlar a vida do outro. Que é isso? Tem uma hora que você para e fala assim, ai, já deu. E aí as coisas na sua vida começam a desandar, né? Não desanda porque assim, você vive em função do outro. Você vive em função do outro. Então todo mundo, porque tem gente que fala assim, eu não consigo entender esse negócio de dependência. Se você se apaixonou um dia, você viveu uma dependência momentânea. Dopamina altíssima, adrenalina altíssima. Exatamente. Então, assim, até os pré-socráticos, eles falavam que a paixão é um estado de demência temporária. De demência temporária, porque você não vê a realidade. Você falar com uma amiga apaixonada, menina, você não tá vendo que esse homem trata mal as pessoas mais humildes? Ai, não, Bia, que isso? Ele falou isso porque também você viu o que o guardador de carro falou pra ele. Falei, falou que ele tinha que pagar o ticket. Não, mas falou assim, tem que pagar o ticket. Falei, olha, ele simplesmente é uma regra. Você paga e dá o ticket pra tirar o carro. Ele queria que tirasse o carro sem pagar o ticket. É cada história que a gente se conta pra justificar. Não é, justificar. Aquilo ali era óbvio. Quando tá no auge da paixão, não adianta falar. Não adianta, a pessoa tá cega, tá? Aí a pessoa vai achar que você tá querendo pegar. A amiga invejosa. Aí vem o cara e fala assim, ó, amiga invejosa aí, ó. Tá vendo? Eu sabia que ela era invejosa. Sabia. Você que não percebia. O narcisista pode ser psicopata? Qual a essência do psicopata? 60% de uma influência muito forte, genética. E o gozo do psicopata tá em... O narciso, ele precisa de aplausos. Coitado de um border que cai perto de um narcisista. Quais são as principais diferenças entre o psicopata e o narcisista? Quando esses transtornos têm cura, assista até o final e descubra. Por exemplo, o gozo do narcisista tá em você achar ele maravilhoso. Ponto. E o gozo do psicopata tá em você tirar de você tudo, tá? E depois ainda falar assim, é um idiota, é um otário. Transtornos de personalidade é um tema muito abrangente. Olha, a gente tem que primeiro entender o seguinte, transtorno de personalidade é quando você tá falando muito mais do que uma doença, tá falando de um jeito de ser da pessoa, que é uma maneira dela ver o mundo, dela interpretar o mundo ou agir no mundo. Por exemplo, a personalidade, você tem 50% a 60% de uma influência muito forte, genética, e você tem ali 40% a 50% do que você vivencia. É o que a gente chama de temperamento, que é essa parte mais genética, e de caráter. Então, a personalidade é uma junção de temperamento, genética, herdado, e caráter, que é aquilo que você vai formando conforme você vai tendo episódios, dependendo do meio social, dependendo dos valores que são passados. Então, quando a gente fala transtorno de personalidade, é disfuncional. Um transtorno de personalidade traz uma disfunção, mas se caracteriza basicamente pelo jeito que a pessoa é e se apresenta. Agora, é importante a gente entender que tem por exemplo, muitos psiquiatras e, de forma geral, a DSM-4 e DSM-5 agora, né, a classificação americana, coloca que essas personalidades podem ser comórbidas, ou seja, você pode ser também comorbidade com psicopatia, com o narcisista. Eu não concordo com isso,
Porque personalidade é uma coisa tão forte que ela tem sua essência. Bia, qual a diferença da personalidade histriônica para o narcisista? Vamos à essência da coisa. Qual é a essência da personalidade histriônica? O histriônico é uma pessoa que ele tem uma necessidade muito grande de chamar a atenção, de ser visto, e principalmente com a questão física. Ele não tem muito a questão de querer ser percebido por um dom, por um talento. Ele tem a necessidade de se mostrar fisicamente extremamente sedutor, usa muitas roupas provocativas, de seduzir. Então, a personalidade histriônica tem uma necessidade de sedução muito grande e de se tornar íntimo de quem ele gosta. Então, por exemplo, você conhece uma pessoa histriônica hoje e trocou assim, oi, prazer, numa festa. Ela é capaz amanhã de te chamar na rua, Biazinha, Aninha, como se fosse uma pessoa muito íntima sua. Você já conheceu alguém com esses tipos de comportamentos tão forçados? Comente abaixo. Aproveite e deixe seu like para nos ajudar a espalhar esse conteúdo. Então, é uma necessidade de ser importante, e principalmente na questão estética. Então, o histriônico... Ele chega chegando e ele é muito sedutor, se faz íntimo muito rapidamente, que é uma necessidade da pessoa chamar atenção, principalmente pelos seus atributos ou pelas suas qualidades, basicamente física. É uma necessidade. Então, são pessoas que você até acha assim, do tipo assim, nossa, essa pessoa é tão íntima minha, não lembrava daquela pessoa. Então, são pessoas que tendem a uma sedução muito grande e também gostam muito de um drama. Que ser aceita, né? São muito dramáticos, assim, no sentido de gestos, de contar como sofreram, como foram... tem uma carga dramática muito grande, muito grande. Então, eu diria que essa é a essência do transtorno de personalidade histriônica. Essa coisa sedutora, essa coisa muito dramática. Mas o narcisista não tem isso também ou não? Olha, tem coisa... os transtornos de personalidade tem que ter muito cuidado que eles podem confundir. São diferenças muito sutis. Mas o narcisista em si, a essência do narcisista é ele se sentir superior a tudo e a todos. Não especificamente na questão física, também na questão física, mas de se sentir superior intelectualmente. Ele se atribui valores em termos intelectuais, de talentos, de dons ou de beleza, muito acima do que ele tem ou do que ele gostaria de ter. O narciso, ele precisa de aplausos. Então, ele é aquele cara ou aquela mulher que vai falar com você, a conversa dele vai ser falar dele. Ele não fala de outra coisa. O histriônico não, o histriônico vai falar de muitas coisas, tá? Mas te seduzindo. O narciso, ele vai falar de muitas coisas, mas desde que seja dele, né? Então, ele não quer... tá ligado só ao corpo, né? Ele quer que você seja um fã, que você aplauda, que você seja um espectador e que acha a história dele linda, maravilhosa, e ele se acha assim, realmente, né? O histriônico não, ele quer mais te seduzir. O narciso, ele quer o seu aplauso, ele quer a sua constatação do quanto ele ou ela são maravilhosos. É muito difícil levar um papo com um narciso. Aproveitando isso, a gente vai seguir com o narcisista, diferenciando do border. Narcisista do borderline, vamos lá. O narcisista, então, é aquilo que eu falei. A essência dele é querer ser o centro das atenções, portanto que ele é bom, maravilhoso e fantástico. Ele não vai falar de você, ele não vai te ouvir. Tem um egoísmo muito grande. Já o border, não. O border, a essência do border é querer não ser rejeitado. Ele quer o seu amor, a qualquer custo, né? Ele quer um amor para chamar de seu. O border, ele não tem uma identidade. Ele se acha uma pessoa muito inferior. Ele busca a identidade dele no outro. Por isso que ele se torna muito facilmente um dependente afetivo de outra pessoa. A essência do border é justamente não ter identidade. A identidade dele está no outro. É diferente do narcisista. O narcisista, a identidade dele está nele. Totalmente centrado nele. Coitado de um border que cai perto de um narcisista, né? Em geral, o border que atrai o narcisista é dentro de uma relação tóxica,
onde o narcisista vai querer que o border seja aquele que está aplaudindo o tempo todo, dizendo quanto ele é bom e maravilhoso. E muitas vezes o border se submete a isso, para ter esse amor a qualquer custo. Entendi. É sutil. Grandes relacionamentos abusivos surgem dessa combinação entre um border e um narcisista. Se você quer saber mais sobre o tema relacionamento abusivo e narcisismo, confira nossa playlist sempre atualizada com os melhores vídeos sobre esses temas tão importantes. Vamos deixar o link na descrição, no comentário fixado e no card acima. Narcisista e psicopata. Um narcisista pode ser psicopata? Eu sempre digo, pode ter uma essência, por exemplo, o psicopata, e aí o narcisismo vem como um sintoma, mas a gente sempre vai identificar a essência de cada personalidade. Não dá para ter duas personalidades, entendeu? Tipo assim, é narcisista, é psicopata, é borderline. Não é assim. Então a gente é histriônico, a gente tem que ver a essência, porque ele pode ter alguns sintomas, mas não está na essência. A gente tem que fazer o diagnóstico da essência. Você já conheceu algum narcisista ou psicopata? Comente abaixo. Aproveite e se inscreva no canal para ficar sempre atualizado sobre esses e outros temas tão relevantes. O psicopata, qual é a essência do psicopata? A indiferença total para o outro, né? E não necessariamente ele quer ser aplaudido, ele só quer chamar a sua atenção para te usar como ele quer. Ele não quer um aplauso, ele quer te enganar. A sedução do psicopata não é a sedução do histriônico, não é a sedução do narcisista. É a sedução para poder você ser uma presa fácil para ele tirar de você o que ele quer, né? Status, poder ou diversão, ou isso tudo, né? Junto. Então eu diria que a essência do psicopata, além da indiferença, é a perversão, porque ele vai tirar de você tudo e ele vai gozar com isso. Então, assim, todo psicopata, ele tem muito de narcisismo. Tem. E já o narcisista, nem todo narcisista vai ter perversão. perversão. Do tipo assim, querer que você sofra para gozar com aquele sofrimento. Não. Ele quer você aplaudindo ele e achando ele o máximo e fazendo ele se sentir a pessoa mais amada, mais adorada, mais admirada. Não necessariamente um sofrimento. Ele pode até provocar um sofrimento com isso. Por exemplo, todo psicopata é narcisista no sentido de megalomaníaco. Ele faz, mas aquilo é tudo muito uma cena para distrair e te roubar, digamos assim. Roubar tua alma, roubar tuas coisas. Mas assim, você é um objeto para ele. Então, assim, é uma perversão. Tem uma maldade, tem uma frieza com uma maldade muito clara. O narcisista, ele quer você para ter um fã, ter um aplauso, ter um chat. É mais do que um fã. A gente falou praticamente 4 personalidades aí, seguindo o que foi falado. E aí, assim, psicopata e narcisista não tem um tratamento. Não, a questão é o seguinte, todo transtorno de personalidade não tem uma medicação, porque é um jeito de ser e de ver. Você pode fazer terapia, né? Todas as transtornos de personalidade são difíceis de tratar porque requer a pessoa mudar um padrão, ela tem que querer muito para mudar. No caso do psicopata, ele não vai querer mudar, porque assim, ele tem prazer com isso. Mas outras têm um sofrimento, porque assim, o border, se não encontra o amor, ele sofre, né? O histriônico, se ele vê que essa sedução toda não leva a nada, porque a sedução com 18 anos é muito bom, com 30, com 40, com 80 não dá para seduzir desta forma. Então ele sofre. Quando há o sofrimento, a pessoa busca algum. Agora, quando não há, é muito difícil. Então, assim, tem tratamento? Tem, mas o tratamento de transtorno de personalidade é psicoterapia e muita vontade de mudar. De querer mudar. O abusador, em geral, são pessoas que vão maquiavelicamente fazendo com que o outro se sinta nada. Pessoas que são tão infelizes que elas não cabem nem dentro delas. Elas vão vazando para os outros. Não aceita crítica, né? Não aceita crítica. Em geral, é isso. Né? Porque assim, você se relaciona com uma pessoa e aí você fala com todo carinho, puxa, é tão chato às vezes quando você faz isso, falar da nossa relação, sei lá, em público, quando estão os amigos jantando, que por sinal isso é uma coisa horrorosa, né? Porque tem umas pessoas que resolvem transformar reuniões de amigos para fazer uma DR que não é feita em casa. Exato. Então a pessoa começa assim, fulano, você contou pra Bia
que você fez isso, isso e isso, aí fulano vai, e a pessoa que... E a gente vai se sentir assim. Eu me sinto constrangidíssima, aí eu mudo logo de assunto. Aí eu falo assim, não, nós já pedimos não sei o quê, vamos pedir, tem um pastelzinho aqui com uma delícia, tem uma entradinha. Eu tento mudar, e fulano continua, né? Tipo assim, mas ela falou pra você que no aniversário ela esqueceu de me dar o presente. Então, assim, isso é muito feio. Esse não é o que aceita a crítica, esse daí é o que faz a crítica, né? É inconveniente. Mas na hora de debater, não debate. É. Aí resolve levar isso para um grupo. Pro grupo debater. Pro grupo debater. Exatamente. É mais ou menos uma terapia. Exatamente, é mais ou menos uma terapia. Então eu noto assim, são pessoas muito difíceis de convivência, são pessoas que se acham cheias de razões e certezas. Particularmente até difícil de você ter uma amizade, assim, porque amizade. Você vai ter que ter milindres, né? De você, quantas vezes você chega pra mim, melhor isso, faz isso e tal, e eu com você. E vice-versa, claro. A vida é assim. Mas esse tipo de pessoas é difícil de você conviver, porque ela não aceita. Mulheres que se apegam, que dependem de homens com transtornos que a gente vê ocorrer demais, principalmente relacionado às relações afetivas, interpessoais, geral. O importante é que todo mundo entenda que relacionamentos afetivos devem ser saudáveis, devem fazer a gente crescer como pessoa, crescer como ser humano. Por mais que uma pessoa seja tóxica para mim, se eu identifico essa energia não é minha, é do outro, eu sou capaz de lidar com ela ou sou capaz de... Deu para mim. O raio o campo magnético dessa pessoa é tão abrangente que eu realmente tenho que sair do campo magnético. Isso é fundamental. O narcisista grave, ele tem um pé na psicopatia. O narcisista se sente superior, acredita ser excepcional e pensa que os outros devem se submeter à sua grandeza. Ele não demonstra empatia, explora os outros e frequentemente mente sobre suas conquistas. Fala de maneira grandiosa, mas tem dificuldade em se colocar no lugar dos outros, focando apenas em si mesmo e nas suas próprias vitórias. Esse comportamento é tão enraizado que pode levar pelo menos 10 anos de terapia para ser modificado. Essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa. E por que eles se tornam narcisistas? Normalmente porque são pessoas. No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar em como exatamente fala e age um legítimo narcisista, trazendo brilhantes opiniões da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, do padre Fábio de Mello e do psicólogo Marcos Lacerda. Vamos explorar como detectar um narcisista na sua vida. Essa pessoa que frequentemente se sente superior carece de empatia e muitas vezes distorce a realidade sobre suas conquistas. Faremos uma análise profunda sobre os diferentes tipos de narcisismo e os impactos que isso tem nos relacionamentos e como lidar com pessoas que apresentam esses traços. Assista até o final. Já deixe seu like e compartilhe para nos ajudar a alertar o máximo de pessoas. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Eu acho que a gente tem que entender que o narcisismo é um transtorno de personalidade, ou seja, novamente aquele conceito que antes de ser uma doença é uma maneira da pessoa existir nesse mundo. É muito difícil ter um relacionamento com uma pessoa controladora, manipuladora. Por quê? O relacionamento só é saudável quando a singularidade é preservada. Como mencionado, algumas pessoas com essas características desprezíveis têm o que é conhecido como transtorno de personalidade narcisista. Mas precisamos ir com calma. Não podemos ser levianos e sair chamando todo mundo de narcisista. Como vejo por aí, muitas pessoas falam: "Ah, ele é narcisista", mas não é bem assim. Estou me referindo a pessoas que realmente têm o transtorno, um padrão de traços de personalidade e comportamento tão profundos que dificilmente mudam. No caso do narcisista, quando a gente fala numa personalidade narcisista, a gente está falando de uma pessoa que tem uma disfuncionalidade na sua autopercepção. É uma pessoa que se percebe extremamente grandiosa, uma pessoa que se percebe merecedora de tudo, que acha que todas as pessoas ao seu redor não estão suficientemente qualificadas
para estar com ele ou com ela. Então, assim, é uma autovisão muito negativa dos outros e de uma arrogância muito grande. Existe alguém na sua vida que você desconfie ser um narcisista? Comente abaixo o seu relato para que mais pessoas possam ser alertadas. E não se esqueça de deixar seu like. Isso é muito importante para que o vídeo chegue a mais pessoas e, assim, possamos conscientizar mais vítimas sobre os perigos do narcisismo. Detesto quando as pessoas chegam diagnosticando as outras. Meu marido é psicopata, minha mulher é borderline, o meu namorado é narcisista. Não é a sua função diagnosticar ninguém, não é isso, isso é função de um profissional, até porque quando se fala de narcisismo, se está falando de um quadro realmente, o transtorno de personalidade narcisista. E esse transtorno precisa ser diagnosticado por um profissional, e não você, porque viu um vídeo na internet. O transtorno de personalidade narcisista ele é diagnosticado mais ou menos em 1% da população. 1%, se você pegar a população mundial, não é pouco. Mas 1% não é 10%, tem 20%. Então tem muita gente falando do marido ou do vizinho de forma errada. Mas é um número alto que vem aumentando cada vez mais. Isso vem se observando. Não é simplesmente alguém se autoelogiar ou falar de suas conquistas, o que se tornou comum na sociedade, especialmente com o crescimento das redes sociais e também com o surgimento do trabalho remoto, com os famosos nômades digitais, que passam o dia em casa trabalhando com tecnologia e promovendo o eu o tempo todo. Pode até parecer que essas pessoas são todas narcisistas, mas não é bem assim. Às vezes, algumas delas podem apresentar traços narcisistas, mas não tem a personalidade que estou descrevendo aqui, que é muito mais pronunciada. Refiro-me àquelas pessoas que exageram suas vitórias e têm um discurso de grandiosidade. Elas são incapazes de se conectar com os outros, só falam de si mesmas e das próprias conquistas. São indivíduos que não demonstram solidariedade, utilizam os outros e, muitas vezes, distorcem a verdade sobre suas próprias realizações. Ele quer aplauso. Ele veio ao mundo para ser aplaudido, reconhecido por sua grandiosidade, e ele acha que tem direito a tudo de bom que a vida puder dar. O narcisista ele tem uma necessidade de ser centro, de ser idolatrado. E eu acho que isso acaba construindo uma visão de si mesma de que ele realmente é grandioso. Essas pessoas têm uma sensação de superioridade, acreditam ser excepcionais e pensam que os outros devem, de alguma forma, ser subordinados à sua grandeza. O problema é quando nós temos o outro querendo nos aprisionar e transformar nossas virtudes em defeitos. Ou então aniquilar as nossas virtudes. Quantas vezes isso acontece? Marido que exige que a mulher não trabalhe, que ela deixe de ser quem ela pode ser, que faz exigências cruéis de aniquilamento da personalidade. Isso não é justo. Eu não estou pretendendo com isso que você diagnostique ninguém. Mas, se você observar que vive com alguém com as características, você pode pelo menos usar isso para administrar melhor a sua relação com essa pessoa. E pode ser que sim, pode ser que essa pessoa seja um narcisista, pode ser que não seja, não importa. Esses tipos de características de narcisistas, de fato, diagnosticados como tais, até porque às vezes é preciso administrar. Por quê? Porque nem sempre eu posso me afastar. Às vezes é alguém da família, às vezes é o chefe, às vezes é algum colega de trabalho. Como faz? Quando é só o marido, a esposa ou qualquer coisa, aí é bom que a gente se separa. Mas e quando não dá, né? Então há que se administrar. Para começar a conversa, é importante você saber de uma coisa que eu acho que muita gente não sabe. Porque o povo fala de narcisista, pois é, não existe só um tipo não, tá? Ou seja, esse transtorno pode se apresentar de formas diversas e com intensidades diferentes também. Por isso que é preciso ter muita atenção com essa história quando se sai classificando as pessoas. Por isso, você vai ter pessoas que têm alguns traços, algumas características que lembram, né, o transtorno de personalidade narcisista. Já tem gente que tem um transtorno mesmo. Então, não é o seu papel saber quem é quem. O seu papel é administrar.
Na psicanálise, existem autores que discutem esse comportamento como Otto Kernberg e Heinz Kohut. Heinz Kohut, por exemplo, mencionou que existem 2 tipos de narcisistas, e esse conceito foi corroborado por outros autores. Ele falou sobre um tipo específico de narcisista, que não é aquele que se exibe ou se coloca como superior de forma visível. Esse não é o narcisista grandioso, falante, que gosta de se mostrar. Em vez disso, é uma pessoa que, ao participar de uma discussão sobre qualquer área, como arquitetura, psicologia ou engenharia, pensa para si mesma: essas pessoas estão falando coisas rasas, eu poderia fazer algo muito mais profundo e significativo. Ela nunca diz isso em voz alta, mas se sente superior, acreditando que pode realizar algo muito melhor do que os outros. Esse é o famoso narcisista hipervigilante, um tipo mais reservado. Ele não expõe seu narcisismo, mas dentro de si se vê como alguém grandioso, superior aos demais. Porque o narcisista acha que realmente Deus gastou um pouco mais de tempo e usou um pouco mais de material qualificado para construir aquela pessoa. Então são pessoas que se veem extremamente superiores aos outros. Kernberg, por sua vez, explicou que, à medida que crescemos, passamos por 3 tipos de transferências, especialmente durante a infância e a adolescência. A primeira delas ocorre quando a criança tem entre 1 e 2 anos e é chamada de transferência idealizadora. Nessa fase, a criança começa a ver os pais de maneira idealizada. Ela pensa: minha mãe é incrível, meu pai é super legal, ele é o melhor. E assim por diante. A criança passa a ver os pais como figuras perfeitas, muitas vezes admirando as pessoas que eles conhecem. Isso ajuda a construir a autoestima da criança de forma positiva. Depois da transferência idealizadora, vem o que se chama de transferência especular. Isso significa que os pais funcionam como um reflexo das próprias necessidades emocionais e afetivas das crianças. Existem 3 tipos de pais, e vou explicar com exemplos. Imagine que um menino chega até o pai com um desenho de um aviãozinho. O primeiro tipo de pai é aquele que está completamente distraído, assistindo à final de uma Copa do Mundo. Quando o filho mostra o desenho, ele diz: filho, não estou vendo isso agora, estou vendo a Copa. Esse é o tipo de pai que não está presente nem emocionalmente, nem fisicamente. É o pior dos casos. O segundo tipo de pai é o que apenas faz uma reação superficial. Quando o filho mostra o desenho, ele diz: tá legal, tá bom, pode ir brincar. Isso é uma resposta um pouco melhor, mas ainda assim distante. Já o terceiro tipo de pai, o ideal, é aquele que para o que está fazendo, desliga a TV e dedica tempo e atenção ao filho, dizendo: que legal, filho, você fez isso pra mim, vamos desenhar juntos. Esse tipo de pai cria um reforço positivo na criança, ajudando a formar uma autoestima real e sólida. Aos poucos, conforme o filho cresce, especialmente na adolescência, ele também recebe apoio dos amigos. Esses amigos funcionam como uma rede de apoio emocional, reforçando sua autoestima, e é o que pode ser chamado de efeito placebo, onde as relações com os amigos ajudam a pessoa a se sentir mais valorizada e segura. Agora, caso o ambiente familiar seja problemático, como um pai alcoólatra e violento ou uma mãe que se prostitui, a criança não terá os recursos emocionais necessários para lidar com isso de maneira saudável. Ela começa a criar uma autoestima superficial, buscando se afirmar constantemente, já que não recebe apoio adequado em casa. Esse é o caso do superego e do ego narcísico, em que a pessoa se torna excessivamente preocupada com a própria imagem e busca a aprovação o tempo todo. E os narcisistas raramente acham que tem um problema. E por que eles se tornam narcisistas? Normalmente porque são pessoas que foram muito machucadas, muito traumatizadas, passaram por coisas muito ruins na infância e elas acabam tendo uma autoestima muito ruim. A autoestima do narcisista é péssima. Só que ele tenta mostrar exatamente o contrário para esconder até dele mesmo essa realidade. Se, por exemplo, alguém questionar ou criticar o que essa pessoa fez, ela pode se sentir totalmente destruída, como se toda sua autoestima se desmoronasse. Ela pode se sentir tão mal que terá que começar novamente a se autoafirmar, tentando mais uma vez recuperar a confiança em si mesma. Portanto, esses são os conhecidos narcisistas mais discretos e hipervigilantes. Para que fique claro, eles são diferentes dos outros tipos de narcisistas.
O outro tipo, o mais visível, pode ser quase uma característica genética, algo que foi moldado de maneira que essas pessoas se tornam extremamente onipotentes. Então, um narcisista grave, a gente pode dizer que ele tem ali um pouco de... ele tem um pé na psicopatia, no sentido da ausência de empatia pelo outro, no sentido de usar o outro para se tornar cada vez mais grandioso. Então, são pessoas que têm, muitas vezes, um caráter bem duvidoso, no sentido de se relacionar com os outros. Essa condição pode ser trágica para essas pessoas. A principal característica é a dificuldade de amar. Elas nunca conseguirão ter um relacionamento saudável, pois, com o tempo, a outra pessoa percebe que está sendo explorada emocionalmente por elas. Por exemplo, é uma das grandes personalidades que estabelece uma relação tóxica. Porque ele precisa que você fique mal para ele cada vez ficar melhor. Em um exemplo encontrado em um livro de psicanálise, uma paciente revelou que, ao longo da vida, nunca conseguiu ter um relacionamento amoroso bem-sucedido. Quando procurou ajuda, disse que sua última pessoa com quem se relacionou afirmou: ninguém vai conseguir lidar com suas necessidades emocionais. Só uma pessoa seria capaz de atender todas as suas exigências, e essa pessoa seria sua mãe quando você era um bebê e ela te dava toda a atenção do mundo. Isso mostrou que a paciente tinha uma necessidade emocional excessiva e que ela não oferecia reciprocidade a ninguém, o que é uma característica comum no narcisismo. Então são pessoas que se veem extremamente superiores aos outros e acabam tendo muito pouca empatia, porque o outro, seja na relação afetiva, seja na relação profissional, seja na relação familiar, o outro está ali para idolatrá-lo, para servi-lo e para reconhecer o quanto ele é bom. Então é uma relação que pode tender, e na maioria das vezes tende, para uma relação abusiva com quem ele se relaciona. Muita gente que diz que o outro é narcisista, na verdade, narcisista é ela própria. E ela nem se dá conta disso, mas é ela própria. Com a vitimização dela, é ela, a pessoa narcisista. É muito chato se relacionar com um narcisista, porque ele é a autorreferência de tudo. Ele é a autorreferência do que é bom, do que é maravilhoso. É uma arrogância muito grande. Falta uma humildade básica, porque assim, todos nós, né, nós somos do gênero humano, né? Então assim, isso já equipara a gente de uma certa maneira com todos os outros seres humanos. E para o narcisista isso não existe, ele realmente é um privilegiado e que requer que todos os outros reconheçam isso e que paguem por isso, né? No sentido, o narcisista ele não acha nada demais você pagar coisas para ele. Ele acha até que isso é obrigação sua, para tê-lo ao seu lado. Então é assim, olha o quanto eu sou interessante, o quanto eu sou bonito, o quanto sucesso, eu sou... riqueza, e para eu estar perto de você, você nada precisa mais justo que mais você... do que justo de você pagar que essa você conta, pague de você por estar. isso, entendeu? Então assim, não há uma troca. Se relacionar com narcisista, se relacionar com vazio. E uma coisa que chama muita atenção nos narcisistas é a inveja, né? Um grande invejoso é um tipo de narcisista. Ele não tolera que o outro tenha algo melhor que ele ou que se destaque de uma forma. Então eu diria que para começar a pensar numa personalidade narcisista, essa questão dessa arrogância, né, de uma pessoa que não tem humildade do aprendizado, não tem humildade de saber que a gente aprende até com um pescador, né, com uma pessoa muito humilde ou desprovida de qualquer fator cultural que o favoreça, e também a questão de ser uma pessoa muito incomodada com o sucesso dos outros. Ele sempre se acha invejado, mas ele não percebe o quanto ele é invejoso, né? Exatamente. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, você, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você,
Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E 1 mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Como um narcisista que deseja a cura pode se tratar? Através de terapia com um terapeuta especializado. O terapeuta, então, trabalha para reconstruir a autoestima dessa pessoa por meio das 3 fases de transferência. Ele faz isso de forma gradual, devolvendo ao paciente uma percepção mais saudável e positiva de si mesmo. Então, assim, tem tratamento? Tem, mas o tratamento de transtorno de personalidade é psicoterapia e muita vontade de mudar. No processo, o terapeuta se torna um reforço positivo, ajudando a pessoa a se reconstruir de maneira mais sólida. Porém, para que isso aconteça, são necessários muitos anos de terapia, às vezes até 10 anos de análise, para que a mudança seja significativa. E agora chegou um grande momento, onde a doutora Ana Beatriz irá ensinar uma dica poderosíssima que você deve aplicar para se defender de um narcisista. E também você verá como ele irá reagir tentando te prejudicar, mas você deve ser firme. Vamos lá, preste bastante atenção. A maior arma contra um narcisista. A pior coisa que você pode fazer para um narcisista é simplesmente deletar ele da sua vida. Mas deletar, não é nem deixar um telefone, nada, é deletar. Vamos supor, você acabou um relacionamento com um narcisista. E aí, daqui a pouco, você tá sabendo que ele tá dizendo que você dá golpe, que você é isso, que você é aquilo. Aí você fala, gente, mas como assim? Aí as pessoas vão ligar, poxa, Alex, eu não sabia que você fazia isso, que você deu calote, não sei o que lá. Você fala, não, mas eu nunca fiz nada disso. Não, mas o fulano tá espalhando essa notícia. Por que ele tá espalhando? Porque ele quer que você se incomode, ligue pra ele, porque nesse contato que é isso, ele vai dizer, não foi isso que eu disse, não foi nada disso, você tá dando ouvidos a pessoas que não gostam de você, eu gosto de você, a nossa amizade. Vamos sair, vamos nos encontrar, porque ele precisa ter soldadinhos que façam ele toda hora alimentar essa vaidade incalculável. Dizer um não a um narcisista mostra a ele que ele não tem tanto poder, que ele não tem tanta capacidade de controle, que você tem capacidade de se autogerir e de dizer não quero, não vou, não estou afim, não acredito, não gosto. Isso também é muito desorganizador para um narcisista e que ele pode reagir ou de forma muito agressiva, sendo aquele explosivo que tenta lhe silenciar ou silenciar o seu não, ou de forma como vulnerável, com muita culpa, muito lamento, oh meu Deus, pobre de mim, o que você está fazendo comigo. Então, dizer não a um narcisista, além de dar limites muito claros a ele, fará ele descer do pedestal. Ele não tem escolha, você saiu do controle. Portanto, espero que essa explicação tenha sido esclarecedora sobre o transtorno de personalidade narcisista. Nós do canal Tesouro da Mente consideramos que a felicidade começa de dentro pra fora e ela só floresce onde existe o amor próprio. Então, nunca permita que pessoas tóxicas te dominem emocionalmente ou ditem regras na sua vida. Não coloque sua felicidade nas mãos de ninguém, pois é responsabilidade sua ter atitude e tomar as rédeas da sua vida e das suas decisões. Nunca se esqueça, cultive sempre o seu amor próprio e entenda que você merece o melhor. Acredite em você. Oi pessoal, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Tesouro da Mente. Hoje a gente quer fazer um pouco diferente. Vamos revisitar os temas relacionamentos tóxicos, narcisismo, mas a ideia é aprofundar, conectar as ideias e, principalmente, trazer a voz da nossa comunidade para a conversa, com base no que vocês compartilharam. Bom, então vamos mergulhar nisso, né? Começando talvez por aquele início, né? Como a pessoa é fisgada. Sim, aquele ciclo que, nossa, é muito comum começar com uma fase intensa de sedução, o tal do love bombing.
É quase um bombardeio de amor, né? Um bombardeio, é bem isso. Muita atenção, elogio, presente. Parece um conto de fadas, né? Só que isso, de forma bem sutil, vai criando uma espécie de dívida emocional. E essa intensidade toda que parece tão boa no começo, na verdade está preparando o terreno para o que vem depois. O isolamento, o controle. E essa fase de deslumbramento, né? Parece que cega a gente para os sinais que já estão ali às vezes. Aí quando a máscara começa a cair, vem as manipulações, o gaslighting que você mencionou. Isso. Que não é só discordar, né? É fazer o outro duvidar do que viu, do que sentiu, da própria cabeça. Aquelas frases: nossa, você está exagerando. Imagina, isso nunca aconteceu. Mesmo quando aconteceu. E isso vai minando a pessoa. Exatamente. O gaslighting é tipo uma ferramenta para corroer a realidade da vítima, sabe? E geralmente não vem sozinho. Vem junto com a desqualificação. Direto. Como assim? Qualquer coisa que a pessoa faz é diminuída. Mas isso aí qualquer um consegue. Qualquer opinião é boba. Que ideia idiota. A roupa tá errada. Nossa, essa roupa não te valoriza. O objetivo é claro, né? É detonar a autoestima. Pra pessoa se sentir dependente. Isso. Pra ela achar que não consegue nada melhor, que não merece nada melhor. E aí fica presa ali. Essa coisa de precisar diminuir o outro pra se sentir grande. Me parece que liga direto com o narcisismo que a gente falou. Aquela grandiosidade toda. Sem dúvida. Aquela sensação de ser especial, quase divino. Lembro da doutora Ana Beatriz falando de forma tão forte: Deus gastou mais tempo comigo. Impressionante. É impressionante. E essa imagem inflada de si mesmo, ela existe junto com uma incapacidade profunda de sentir empatia de verdade, sabe? O narcisista até pode fingir que se importa. Sim, sim. Mas a conversa sempre volta para ele. Sempre. Os problemas dos outros, são minimizados. Ou então ele usa para falar de como ele superou algo muito maior. Falta aquela conexão real, sabe? Com o sentimento do outro. E a inveja, quando o outro se dá bem, consegue algo, não é só um desconforto, parece que ofende, né? Como se o sucesso do outro estivesse roubando um lugar que era dele por direito. Isso explica aquela tendência a sabotar, diminuir o que o outro conseguiu. Perfeitamente. O sucesso do outro é uma ameaça para aquela sensação frágil de superioridade que ele tem. Então, em vez de ficar feliz junto, ele critica, ele desdenha, ele procura defeito. Até infidelidade, muitas vezes. Não é nem por gostar da outra pessoa, é por precisar de mais fãs, mais gente admirando, mais plateia aplaudindo. É uma busca que não acaba nunca por suprimento externo. Essa busca por validação externa parece que é a chave mesmo. E aí faz sentido a dificuldade enorme de lidar com crítica, né? Qualquer coisinha, qualquer questionamento já vira um ataque pessoal, intolerável para a imagem perfeita que ele tenta manter. Exato. Isso tudo monta um quadro de muita rigidez, mas também de muita fragilidade por dentro, né? Apesar daquela pose toda de autoconfiança. Uma fragilidade enorme, mas mascarada por arrogância. E olha, em alguns casos mais extremos, a frieza. O jeito como o outro é usado como um objeto mesmo, para satisfazer as próprias necessidades, pode sim ter um pé ali na psicopatia, sabe? Pela falta de remorso, pela manipulação calculada. Falando agora de quem entra nessas relações, um ponto que parece que bateu forte em muita gente foi a questão da vulnerabilidade, da baixa autoestima, da falta de autoconhecimento. Como é que alguém chega a confundir controle com cuidado ou manipulação com amor? Isso mexe com coisas profundas, né? Muitas vezes lá da infância, se a pessoa não recebeu amor, validação de um jeito saudável, talvez viveu abandono ou negligência, ou num ambiente familiar complicado. Entendo. Ela pode não ter desenvolvido um radar interno bom para saber o que é um relacionamento equilibrado, respeitoso. Quando não se tem referência boa, aquela intensidade toda, mesmo que seja controladora, pode parecer paixão. A crítica constante pode parecer um cuidado, meio torto, mas cuidado.
Nossa. E não saber do que gosta, o que quer da vida, os próprios limites. Isso deixa a pessoa mais vulnerável para aceitar o que não deveria. E é tão importante ter essa clareza. Não para culpar a vítima de jeito nenhum, mas para entender a dinâmica e, quem sabe, buscar fortalecer essas bases dentro da gente. Isso leva para outra questão que surgiu muito. A mania de rotular. Ah, meu chefe é narcisista, meu ex era psicopata. Reconhecer padrões ajuda, claro. Mas qual o perigo da gente sair distribuindo o diagnóstico por aí? O perigo é grande, viu? Primeiro porque, diagnóstico de transtorno de personalidade é coisa séria, complexa, precisa de um profissional olhando com calma. Com certeza. Usar esses termos assim de qualquer jeito pode banalizar a coisa toda. E também pode tirar o nosso foco do que realmente importa, o comportamento que irá fazendo mal e o impacto disso na gente. O mais importante é identificar a dinâmica tóxica, a manipulação, o controle, a falta de respeito e colocar limites firmes para proteger a gente, independente do nome técnico que isso tenha. Faz todo sentido. E mesmo dentro do narcisismo, né? Vimos que tem tipos diferentes. Tem aquele mais espalhafatoso, grandioso, e tem o mais quieto, reservado, hipervigilante, que também se acha superior, mas não mostra tanto. Sim. Mas os dois têm aquela dificuldade de se conectar de verdade, né? Sim. A dinâmica interna é parecida. Se sentir especial, a falta de empatia. Mas o jeito de mostrar para o mundo pode ser bem diferente. Esse tipo oculto ou vulnerável, ele pode até se fazer de vítima para manipular. Nossa, aí complica mais ainda para identificar. Muito mais. E quando a gente fala em como lidar com isso, a doutora Ana Beatriz foi muito direta naquela estratégia do contato zero. De deletar a pessoa, porque isso seria tão crucial assim. Antes de você responder, eu fico pensando no peso que uma decisão dessas tem. Deletar alguém, principalmente se tem uma história longa, se é família, parece quase uma amputação emocional, né? Realmente a única saída ou a mais eficaz? É uma ótima pergunta, porque o custo emocional é gigantesco, é real. Mas o contato zero costuma ser a estratégia mais eficaz porque ele vai na raiz do problema. Ele corta o suprimento narcísico. O alimento dele. Exato. O narcisista se alimenta da atenção, da reação, mesmo que seja briga, do controle, da admiração. Quando você corta o contato totalmente, você fecha a torneira. Você deixa de ser a fonte desse alimento. Entendi. Mas não é fácil. Não mesmo. A reação do narcisista pode ser desesperada. Ele pode tentar reconquistar com promessas, que não vai cumprir. Pode começar a falar mal da pessoa para todo mundo, para isolar a vítima. Difamação. Pode se fazer de coitado para gerar culpa. Manter esse limite, o contato zero, exige uma força e um apoio que, nossa, são enormes. E a chance de mudança, de tratamento. É realista a gente esperar que alguém com esses traços tão fortes consiga se transformar? Olha, aí a gente precisa ser bem realista. Transtorno de personalidade, por definição, é um padrão muito, muito rígido de pensar e agir. Tá muito enraizado. Psicoterapia pode ajudar? Pode. Mas precisa de uma coisa essencial: a pessoa querer mudar. De verdade. Isso é raro, imagino. É muito raro em narcisistas mais graves e em psicopatas. Porque muitas vezes eles nem acham que tem um problema. Para eles, o jeito deles é o certo, é egocintônico. Ou pior, eles até gostam da dinâmica, tiram vantagem dela. Talvez tenha alguma esperança para casos mais leves, ou gente que repete padrões que aprendeu sem ter tanta consciência. Mas a mudança profunda mesmo é um desafio imenso. Infelizmente, é a exceção, não a regra. Essa dificuldade de mudança faz ser mais importante ainda focar em proteger e fortalecer quem está sofrendo, né? E é impressionante como a teoria que a gente discute aqui bate tão forte com as histórias que o pessoal da comunidade Tesouro da Mente dividiu com a gente. Não são só comentários, né? São pedaços de vida. Exatamente. E o que a gente vê nesses relatos não é só a dor, sabe? São padrões muito claros que confirmam o que a psicologia descreve. A gente percebeu um fio condutor muito forte sobre o esgotamento. Total.
Uma internauta falou da sensação de ter autoestima desaparecida depois de conviver com alguém que só exige e nunca dá nada em troca. Outros falaram em se sentir completamente quebrados quando a relação acabou. Isso mostra o quanto essa dinâmica suga a energia da gente, né? Esse esgotamento é real, é profundo, viver sempre alerta, pisando em ovos, tentando adivinhar o outro, se defendendo de ataques sutis ou diretos. Isso consome a pessoa. A falta de troca, de nutrição emocional, leva à exaustão mesmo, psíquica. Outra coisa que apareceu muito foi o impacto devastador que dura. Várias pessoas usaram a expressão "acabou com a minha vida", sabe? Indicando que o trauma não vai embora só porque o relacionamento terminou. Vimos relatos de décadas perdidas em casamentos assim. Teve uma pessoa que falou que passou quase 40 anos achando que só saía dali morta. Mas felizmente conseguiu encontrar a liberdade. E a falta de um desculpa simples, nossa, isso foi muito falado. Anos de relacionamento sem ouvir um perdão. A persistência do trauma, depois que acaba, mostra o tamanho da ferida que o narcisista causa. A invalidação constante, a manipulação, o controle, deixam marcas na imagem que a pessoa tem de si, na confiança nos outros, na própria percepção da realidade. E essa incapacidade de pedir perdão é o reflexo direto da falta de empatia e daquela necessidade de manter a pose de perfeito. Admitir um erro seria admitir uma falha, insuportável para o ego narcisista. Os relatos sobre o controle também foram muito fortes e bem específicos. Desde tentar mudar a identidade da pessoa, nome, jeito de se vestir, até controlar rede social, apagar contato do celular e ameaças, né? Às vezes mais veladas, às vezes bem diretas. Isso mostra como esse desejo de posse e de domínio pode chegar a extremos assustadores. O controle é a espinha dorsal da relação abusiva com o narcisista, né? Pode começar pequeno, com sugestões, e ir crescendo para uma vigilância total, um cerco mesmo da liberdade da pessoa. O objetivo é isolar a vítima, deixá-la totalmente dependente física e emocionalmente. E a dor parece que fica ainda maior quando essa figura narcisista é da família. Mãe, pai. Recebemos comentários muito tocantes sobre o impacto disso na formação da pessoa, nos relacionamentos futuros dela. E claro, a difamação depois que termina. A tática de espalhar mentira para destruir a reputação de quem conseguiu sair. Isso apareceu muito. O narcisismo vindo dos pais deixa marcas especialmente profundas, porque atinge a pessoa justamente quando ela está mais vulnerável, se formando. E essa campanha de difamação depois do término é o narcisista desesperado para controlar a história, para sair como vítima, o herói, e para punir quem a usou ir embora, quem cortou o suprimento dele. Mas sabe o que é realmente poderoso nisso tudo? Em ouvir esses ecos da comunidade? O quê? É a validação que um dá para o outro. Saber que não está sozinho nessa dor, que outras pessoas viveram ou vivem coisas parecidas, que a experiência é real, não é coisa da cabeça. Isso é um passo gigantesco para começar a curar. A comunidade vira um lugar seguro, sabe? De reconhecimento e de força. Exatamente isso. E é por isso mesmo que a gente precisa fazer uma pausa aqui e agradecer. Mas agradecer de coração a cada pessoa que faz parte aqui do Tesouro da Mente. Pela coragem imensa de dividir coisas tão íntimas, às vezes tão dolorosas. Pela generosidade de oferecer apoio, compreensão ali nos comentários. Pela profundidade do que vocês trazem. Vocês transformam esse espaço. A riqueza de verdade do Tesouro da Mente é essa conexão, essa rede que a gente tece junto a cada vídeo, a cada comentário. Vocês são a alma do canal, sério mesmo. E olha, se essa nossa conversa aqui, se os conteúdos que a gente traz de alguma forma te tocaram, te ajudaram a clarear as coisas, a gente pede com muito carinho, deixa o seu like. É um gesto simples, a gente sabe, mas ajuda muito a plataforma a mostrar essa mensagem para mais gente. Gente que pode estar precisando ouvir exatamente isso agora. E a gente quer muito que essa troca continue. Deixem seus comentários aqui embaixo. O que mais marcou para vocês dessa conversa? Que aprendizado fica? Surgiu alguma dúvida? Vamos continuar esse papo sempre com aquele respeito que é a marca da nossa comunidade. E se você lembrar de alguém, um amigo, um familiar, que talvez se beneficiasse de ouvir isso, compartilha. Informação compartilhada é uma forma de cuidado também. E para quem sentir vontade de apoiar o canal mais de perto, ter acesso a alguns conteúdos extras, tem a opção Seja Membro.
tá bom? Pra gente fechar, talvez, fica uma reflexão. A gente sabe o quanto é difícil sair desses padrões, dessas relações que diminuem a gente. É um processo duro, exige coragem, tempo, mas pensando em reconstruir a autoestima, em resgatar o próprio valor, aquele valor que não depende do que o outro diz ou faz. Qual seria o menor, sabe, o passo mais pequenininho, concreto, que alguém poderia dar, talvez ainda hoje, para começar a se validar? Um pequeno gesto de autocuidado, uma afirmação interna de valor, um limite colocado com gentileza. Qual seria esse primeiro grãozinho de areia para construir um novo eu? Uma pergunta poderosa para a gente levar, né? Muito obrigado pela companhia de vocês, pela escuta atenta, pela participação de todo mundo que forma essa comunidade incrível do Tesouro da Mente. A gente continua junto, buscando conhecimento para transformar e para viver melhor. Até a próxima, pessoal. Você conseguiu identificar se está numa relação com um narcisista? Nos diga. É muito importante detectar e cortar o mal pela raiz o quanto antes, pois sua felicidade depende disso. E não deixe de compartilhar esse vídeo com quem precisa saber. Se você já passou pelo desgaste de uma situação como essa, é fundamental priorizar sua saúde física e mental. Se você quer ter acesso a dicas valiosas para passar a priorizar sua saúde física e mental e viver uma vida longeva e feliz, não esqueça de acessar nosso guia com informações valiosas que vão te ajudar muito nisso. Lembre-se, sua saúde e bem-estar são preciosos. Não esqueça de acessar também nossa playlist ao lado que se aprofunda no tema dos narcisistas e relacionamentos tóxicos, pois são vídeos que podem te beneficiar muito. E espero que esse vídeo possa ter esclarecido se você está numa relação com um narcisista ou não. Deixe seu like e inscreva-se.